o Interesse Público começa agora e você vai ver. Estatística ruim. Brasil é líder em casos de homicídio. Aumento da criminalidade leva à criação de uma estratégia nacional de combate à violência. Supremo Tribunal Federal adia decisão sobre manutenção de José Roberto Arruda na prisão. Alerta ambiental. Ministério Público quer mais atenção com a possibilidade de vazamento de produtos da Companhia Siderúrgica Nacional. 2 casos recentes chamaram a atenção para o risco de acidentes. Para o Ministério Público Federal em Volta Redonda, qualquer coisa envolvendo o Rio Paraíba do Sul é de relevância e é prioridade. E em Alagoas, MPF cobra licença ambiental para atividade de cultivo de ostras. Fica até melhor para a gente trabalhar no comércio, né? Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Articular políticas de combate à violência. Esse é o objetivo de uma parceria entre o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça. A cada ano que passa, o país se depara com altos índices de criminalidade. É o caso dos homicídios. Comparado a outros países, o Brasil é líder em ocorrências desse crime. Agosto de 2009. José Guilherme Vilela e a mulher Maria Vilela são assassinados barbaramente a facadas dentro de casa, numa área nobre de Brasília. A empregada Francisca da Silva também é morta. Autoria desconhecida. Década de 70. A menina Ana Lídia Braga, de 7 anos, é encontrada morta depois de ser sequestrada e violentada pelos criminosos, também em plena capital do país. Autoria desconhecida. Dúvidas, perguntas sem respostas e uma eterna angústia por parte das famílias das vítimas em todas as regiões do país. Crimes como esses elevam os índices de violência e aumentam ainda mais o sentimento de impunidade. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Brasil registra cerca de 29 homicídios para cada 100 mil habitantes. A taxa está bem acima da média mundial, que é de 8,8 homicídios por 100 mil habitantes. É mais do que o triplo. Como explicar um índice tão elevado? A resposta, de acordo com especialistas, está diretamente ligada ao não esclarecimento de crimes e, por consequência, à não punição. Temos o problema da subnotificação, muitos homicídios que chegam a ser registrados, mas que não têm a consequente investigação, muitos homicídios que só são apurados em função da prisão em flagrante, quando eles são noticiados, depois do flagrante, muito pouco se consegue apurar e identificar. A necessidade de uma ação articulada no combate ao crime levou o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o Ministério da Justiça a unirem forças. Este evento em Brasília lançou a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. A ideia é fazer com que os órgãos trabalhem em conjunto na elaboração de políticas contra a violência. O CNMP considera importante medidas que acelerem os processos em casos de homicídio. São ações que vão precisar ser repensadas em conjunto com os órgãos do Ministério Público, da Justiça, das polícias, das Secretarias de Segurança Pública e de Justiça dos estados, no sentido da gente poder se articular melhor e conseguir resultados mais efetivos na apuração e na efetividade do julgamento desses crimes. O CNJ sugeriu o fim das carceragens em delegacias. A superlotação, segundo o Conselho Nacional de Justiça, gera problemas como rebeliões, fugas e crimes de tortura. O Ministério da Justiça propôs a criação de um cadastro nacional de mandados de prisão. A intenção é tornar mais efetivas as ordens de prisão e aumentar o controle da população carcerária. O documento da Estratégia Nacional de Segurança Pública foi assinado pelo presidente do CNMP, que é o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pelo presidente do CNJ, que preside o Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e pelo ministro da Justiça. O que essa estratégia traz agora é um foco nessa linha. Nós vamos reunir todas essas ações que estão sendo feitas nesse momento, tanto no Poder Judiciário, quanto no Ministério Público, quanto no Poder Executivo, e tentar dar um rumo para a melhoria da eficiência do sistema de justiça criminal brasileiro. É comum clientes de operadoras de telefonia celular receberem propostas tentadoras. Isso muitas vezes pode significar um aparelho novinho e de graça, mas esse custo zero só é possível se o cliente adere a um plano de fidelização, ou seja, se ele ficar com aquela empresa até o fim do contrato.
Aí é que mora o perigo. Se o cliente tem algum problema, ele só consegue sair do plano se pagar uma taxa. Ou seja, acabou a gratuidade. Para proteger os direitos do cidadão, o MPF em São Paulo enviou uma recomendação às operadoras de celular e TV por assinatura. Os planos de fidelização fazem parte do dia a dia das empresas, principalmente de telefonia celular e de TV por assinatura. Ao assinar o contrato, o consumidor se compromete a ficar com a empresa por um tempo determinado. E muitas vezes, a empresa não oferece o serviço combinado. Foi o que aconteceu com Júlio Zanella. Ele ganhou um aparelho celular em troca de fidelidade. Júlio diz que teria sido um bom negócio se o aparelho não tivesse vindo com problemas. Eu quis rescindir o contrato, só que eu fui informado que isso só poderia acontecer se eu pagasse uma multa de R$160, porque eu tinha um plano de fidelidade que ia até julho de 2010. A fidelização não é uma prática considerada irregular, mas casos como o de Júlio chamam a atenção do Ministério Público Federal. A preocupação de procuradores da República é fazer com que as empresas também tenham obrigações a cumprir. Quer dizer, que elas sejam fiéis também à boa conduta com relação aos clientes. Que o consumidor, mesmo fidelizado, continue consumidor protegido com seus direitos dados pelo Código, principalmente de qualidade do serviço e de respeito pela sua condição de consumidor. De olho na garantia dos direitos do cidadão, o Ministério Público Federal enviou uma recomendação às operadoras de celular e de TV por assinatura. O Ministério Público quer criar regras para os contratos de fidelização. Tornar mais flexíveis os planos de fidelidade. Esta é a proposta de uma recomendação do Ministério Público Federal em São Paulo, junto às empresas que operam a telefonia móvel e também às empresas que operam as TVs por assinatura. A ideia é evitar que o cliente tenha que cumprir o prazo mínimo de contratação quando acontecerem algumas situações específicas. Segundo a recomendação, a fidelização não seria válida nas seguintes situações: defeito do produto, mudanças no serviço como alteração dos planos e valor das tarifas, nos casos de interrupção, suspensão ou falha no serviço contratado e na hipótese de o cliente perder o emprego. A fidelização é uma fidelização que envolve os dois lados. Vincula o consumidor por um prazo contratual, mas vincula também o fornecedor pela qualidade do serviço nesse prazo de contrato. Quem tem que pagar pelos serviços aprova a ideia. Ao mesmo tempo que se assina um contrato, deve-se arcar com as consequências dos dois lados que estão assinando o contrato. Fique por dentro. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos clientes a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. O Código protege o consumidor também de ações de publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais. O mesmo vale contra práticas e cláusulas abusivas impostas pelas empresas. Veja no próximo bloco. STF adia a decisão sobre a manutenção de José Roberto Arruda na prisão. E ainda, MPF é contra mudanças nas regras que estabelecem monitoramento de produtos transgênicos após a liberação para o comércio.